Boa noite, leitores e leitoras do site, do portal, do jornal, do aplicativo do Anhanguera. Muito boa noite. Estamos aqui com o Em Questão. O Em Questão, que é o bate-papo do jornal Anhanguera, que vai ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30 comigo e com o Veridiano Peixoto. Hoje nós estamos recebendo aqui o vereador eleito João Gagliardi. João, que trouxe uma bandeira aí de proteção animal bem bacana. A gente vai bater um papo bem bacana com ele, bem legal, um papo descontraído, aquele papo de boteco. Então, eu aproveito e dou aqui meu boa noite ao João Gagliardi e também ao meu amigo de aventuras, Veridiano Peixoto. Boa noite para os senhores. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Veridiano. Boa noite, audiência também. Veri? Boa noite a todos. Eu tô meio que embaçado aí a minha imagem, né, cara? Mas boa noite, João. Agradeço o convite, né, ao Lê. Então, vamos bater um papo aí. Vereador eleito agora na última eleição, a partir do dia 1º de janeiro, assumindo aí a vaga do Legislativo de Santana de Parnaíba. Eu acredito que há muitas curiosidades, indagações, então aquele bate-papo aí descontraído para a gente levar essa segunda-feira aí para todos. João, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado mesmo. Eu agradeço de coração a sua disponibilidade. E eu queria começar pedindo para você falar um pouco de você, cara. Fazer uma breve Wikipedia do João Gagliardi. Legal. Brevemente, para você se apresentar aí para a galera. Bacana, legal. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim, mas, tenho 30 anos de idade. Nasci em Santo André, no ABC Paulista. Vim para Santana de Parnaíba com 8 anos de idade. Nessa época, na minha primeira parte da infância e pré-adolescência, eu vivia em Santana de Parnaíba, interior de São Paulo, na cidade de Avaré, porque meus pais são agrônomos e a gente sempre vê um pouco essa vida do campo, principalmente no início de carreira dos meus pais. Fui crescendo, sempre gostei muito de pessoas, da área comercial. Fiz direito, me formei, tirei a OAB, trabalhei um pouco na área, mas logo no início da faculdade já estava trabalhando na empresa, uma empresa familiar que nós temos, chama Orgânica, estou nela nesse momento. Cresci na empresa, sempre convivendo no empreendedorismo, gestão. É uma empresa que trabalha com banho, corpo e banho, então a gente trabalha com cosméticos e acessórios. Tá? E dentro dessa empresa, comecei com 20 anos atuando firme, estou há 10 anos, e sempre pude participar de várias áreas dentro dessa empresa e aprender muito aqui dentro. Tá? E aí, tive outros cursos que eu fiz, pós-graduações, entre outras coisas, nunca parei de estudar nem trabalhar. Né? Sempre gostei muito. E é isso, um resumão sobre o João. Legal. Veri? E por que a política? Olha, eu sempre gostei da política, desde pequenininho. Tá? Eu brincava com meu pai que eu queria ser presidente da República, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu ia dentro de um restaurante, eu queria conversar com as pessoas que estavam trabalhando no restaurante para saber se elas estavam felizes em trabalhar no restaurante, né? E qual que era a motivação delas. Né? Isso com 8 anos. E eu sempre gostei muito de entender, né, essa coisa do funcionamento das coisas, né? Do que motivava as pessoas, por que as pessoas trabalhavam felizes e o que elas queriam para a vida delas, né? E o que move o mundo. E eu sempre cresci com o desejo de fazer a diferença pelo mundo. Sempre cresci com esse sentimento muito forte dentro de mim, né? Não era meu intuito entrar para a política agora, sendo bem sincero, eu tinha provisionado entrar para a política com uns 40 anos de idade. Me surgiu essa oportunidade agora, Silvinho Filho me convidou, né, pelo PSD, e eu aceitei o desafio. Falei, então vamos para cima, né? Vou com tudo. E estou agora, como vereador, estarei como vereador, né, a partir do ano que vem. Mas foi isso. Ô, João, eu conheci você através do Instagram, né? Através do Instagram, algumas postagens que eu acabei vendo, e você traz a bandeira aí a bandeira da proteção animal, né? Você trouxe muito forte, que é uma bandeira que está em voga, né? Uma bandeira que não que sempre tem que estar em alta, não é que ela está em alta agora, ela tem que sempre estar em alta.
O que te levou para isso? Lógico, você gosta de animais, essas coisas todas e tal, mas o que te levou para isso? O que te levou para defender, por exemplo? Olha, Além dos seus pais serem agrônomos, né? Desculpa te a nossa cortar. vida sempre foi muito ligada aos animais, tá? Sempre fomos apaixonados. A gente teve muitos animais dentro de casa, sempre gostei muito de animal, em geral, né? Sou apaixonado por cavalo, cachorro, enfim. E na verdade, sempre levantei a bandeira da causa animal, mas muito como dentro de mim. Então, sempre participei de ajuda de ONG, sempre, por exemplo, teve um fato que eu nunca vou me esquecer. Aconteceu um fato na Latam, na pandemia, Sim. se não me engano, foi em 2022, tá? E na época eu tinha uma namorada, e o irmão dela, que hoje continua sendo meu cunhado, porque a irmã dela é casada com meu irmão, né? E esse meu cunhado, ele tinha um cachorro chamado Weiser, e esse cachorro, no transporte de São Paulo para Aracaju, ele veio a falecer. Um caso muito parecido com o que a gente viu agora, mais atual, tá? Do Joca, do cachorro Joca. E nessa época eu até fiz um vídeo muito enfurecido, porque eu achei que o que aconteceu foi uma sacanagem, uma falta ali, uma falta de cuidado da companhia aérea. Enfim, e aí é papo para outra hora. Mas eu levantei essa bandeira, fiz um vídeo e fiz algo muito politizado, inclusive. Nessa época eu também acabei me aproximando um pouco mais do delegado Bruno, que é talvez o deputado mais forte da causa animal no Brasil, né, ele que fundou o Cadeia para Maus Tratos. Então, essa foi uma das minhas bandeiras. E quando eu comecei também a me interessar mais pela política municipal aqui de Santana de Parnaíba, eu percebi que a causa animal é uma causa que precisa melhorar muito aqui na cidade. Então, foi também por uma necessidade que eu enxerguei, né? Então, foi por isso. A gente precisa melhorar muita coisa aqui da causa animal. Deixa eu só o Verina vai falar, mas deixa antes. A gente sempre tem muito forte isso com uma causa animal, por exemplo, com o abandono de animais na cidade aqui, né? Um abandono muito forte, inclusive ali na Silvio Epifânio, né, Veri? Que é que dá acesso à Chácara das Garças, né? Você vem subindo a Tenente Marcos, à esquerda. Na entrada ali. Muito, abandono de animais. E nós, inclusive, quando eu digo Anhanguera, fez uma campanha há uns 3 anos, não mais, quando tinham impresso ainda, há uns 4, 5 anos, sobre o abandono de animais nesta época do ano, né? Inclusive que foi replicada como propaganda em Alphaville, essas coisas no abandono de animais e tal. Então, eu acho que é uma causa legal. E dentro, é lógico que é muito cedo ainda, mas você já pensou em alguma coisa para isso? Para esse tipo de ação? Muitas coisas. Para vocês terem uma noção, o que resolve o abandono animal são alguns pilares. O principal é a gente fazer um trabalho de castração contínua eficaz. Tá? Então, eu pude conhecer, por exemplo, uma cidade perto de Guarulhos, chama Arujá. É uma cidade muito interessante, muito boa cidade. Né? E eu tenho um amigo meu lá que é secretário de saúde, o Léo, inclusive, e fez um trabalho fantástico. Né? A pasta da causa animal lá está com a Secretaria da Saúde, e ele fez um trabalho fantástico. E hoje não existe mais animal abandonado na rua. Por quê? Porque além de fazer mutirão de castração, né, a cada mês, ele também fez um castromóvel. Então ele tem um mutirão de castração, que castrou mais de 1.000 animais, e tem um castração móvel. Hoje você não encontra mais animais abandonados na rua. Coisa que aqui você vai na Chácara das Garças, você vai num Germano, né, você vem aqui no Parque Santana na praça, estou aqui no Parque Santana, você vai encontrar um monte de animal de rua. Então, o que funciona a longo prazo, eficaz mesmo, é a castração. Tá? E aí você faz um trabalho também educacional nas escolas, nas famílias, para ensinar também que não é certo você fazer o abandono animal e a importância da castração. Então, é um conjunto de ações. Veri? Não, você me vê o caso aí, quando você citou da Latam, né, mas talvez o caso mais emblemático, assim, que realmente
chegou a sair das fronteiras brasileiras, foi o caso da cachorra Manchinha, que foi espancada no Carrefour em novembro de 2018, né? Que aquilo foi uma coisa assim, meio que, editorialmente, para a gente do Anhanguera, a gente não imaginava a dimensão e a proporção que aquilo ia tomar. Até me recordo, foi um domingo de manhã que eu acordei e aí acho que só um jornal de Osasco, Visão Oeste, tinha publicado que uma cachorra tinha sido espancada. Eu entrei em contato com a assessoria do Carrefour e veio um release, né? E assim, você meio que sem noção, tal. Os dias seguintes, cara, foi assim um negócio que o El País, Espanha, o Le Monde, o negócio chegou a uma proporção na Europa que tem essa questão do cuidado animal, de políticas animais, e estava às vésperas do feriado, assim, às vésperas do fim do ano, né? E o Carrefour praticamente, ele ficou com portas fechadas. Então isso me trouxe à tona do quanto hoje a discussão do bem-estar animal, essa preocupação, ela não fica restrita apenas a tutores, né? A necessidade de uma política voltada para o bem-estar social, não só do animal, mas o local. Então, isso passa pela questão do meio ambiente, né? Então, e aí, quando a gente olha, no caso, uma cidade como Santana de Parnaíba, que dispõe de recursos naturais, talvez você citou o Arujá, que ali no início do Alto Tietê, que está no extremo ali da gente, né, que está no leste, nós estamos no oeste. Eu percebo que Santana de Parnaíba tem essa vocação, né, seja pelo seu espectro natural, seja pela tua localização, e realmente a ausência de políticas públicas voltadas, não só ao bem-estar animal, mas N coisas. É comum você estar transitando na Tenente Marques de manhã e você vê cavalos soltos, porque quando a gente às vezes fala de animal, a gente pensa no cachorro, a gente pensa no gato, mas você tem uma questão de uma fauna muito importante na cidade, e tem se percebido realmente uma certa, não vou dizer que é a palavra abandono, mas fica como algo secundário as políticas públicas voltadas a esse processo de preservação. E aí, você, né, o Leandro falou, é uma bandeira, mas é uma bandeira que eu acredito que vai muito além, né, da questão animal. E aí, quando você citou, hoje, João, no teu ponto de vista, qual que é o maior desafio da implantação de uma política, não só voltada para os animais, mas uma política ambiental em Santana de Parnaíba, e o que seria necessário ser feito a curto, médio e longo prazo para que realmente esses problemas eles fossem sanados? Bom, legal, excelente pergunta, e gostei muito do exemplo do cavalo. Só para voltar um pouco e tocar num ponto de resolução para isso, nessa mesma cidade do Arujá, eu gosto de citar muito exemplo, porque esse meu colega fez um trabalho fantástico. O que ele pegou? Nós temos cidades bem parecidas nessa questão ambiental, realmente, Arujá e Santana, por isso até que eu fui lá como referência para enxergar algumas coisas. E como é que é feito lá nessa questão do cavalo ou do boi que é abandonado ali, que acontecia muito dos animais saírem na rua, e a gente vê isso muito em Santana de Parnaíba. O animal ele é resgatado, tá? A cada dia que passa esse animal, o tutor dele, o proprietário, ele recebe uma multa, porque ele não pode deixar o animal fugir da casa dele, certo? Se em 30 dias esse tutor não aparecer, esse animal ele vai ser leiloado, e esse dinheiro vai para o setor público também para a causa animal. Então, é uma maneira simples, por exemplo, que não é feito aqui, que nós poderíamos estar implementando. Tá? Mas eu vou te falar já, não tem mais animal abandonado lá, porque o tutor não deixa mais o animal fugir. Né? Ninguém quer receber multa. Algumas coisas a gente tem que ser um pouco mais firmes. Né? É para o bem da população. Tá? Então, e outro ponto também, aqui nós temos muitos animais silvestres. Né? Muitos animais silvestres. Vou te dar um exemplo do saruê. O saruê é um animal que a gente encontra em vários lugares aqui, várias casas. E o saruê ele é muito importante para a fauna, porque o saruê, por exemplo, ele cuida das pragas. Ele come barata, come aranha, come escorpião. Então, é um animal que também precisa ter um cuidado especial. Então, assim, é um todo, é um 360. Nós estamos no meio de um lugar extremamente arborizado e agradável, né? E precisamos
cuidar disso, da fauna e da flora. Então, é algo que eu me preocupo bastante. Agora, a médio e longo prazo, né, tem várias coisas que podem ser feitas. Tá? Uma série de questões que a gente pode começar a implementar. A partir de janeiro, eu já tenho mais de 50 projetos que eu gostaria de colocar em prática e já estão inscritos, né, para serem colocados em pauta na Câmara. Tá? Porque eu já quero, apesar de estar trabalhando, atuando aqui na empresa, eu já venho me preparando para isso, né, pegando referência de outras cidades, trazendo para cá e tentando implementar. Eu acho que a gente, às vezes, tenta pensar muito fora da curva, quando, na verdade, é só pegar uma coisa que está dando certo em outro lugar, trazer para cá e replicar e fazer bem feito. E fazer, exatamente, fazer bem feito. Deixa eu só te contradizer um pouco. Você falou, eu não pensava em ser vereador, já tenho mais de 50 projetos. Né? Continua trabalhando, mas já está lá com 50 projetos na cabeça, essas coisas todas. O João, saindo um pouco dessa parte política e voltando mais para a parte pessoal, o dia seguinte. Como foi o dia seguinte? Acordou, já estava eleito, porque você dormiu sabendo que você tinha sido eleito, o resultado saiu, a gente inclusive divulgou aqui pelo Anhanguera, fizemos um ao vivo. E aí o dia seguinte? Tava falando para o Lei, né? Eu falei, eu não dormi, então não teve o dia seguinte. Eu fui virado, né? Eu acordei virado já e muita coisa. E sabe que a primeira coisa que eu me preocupei foi agradecer as pessoas. Então, fiquei com aquela coisa de querer passar nos lugares para agradecer. Então, foi umas 2 semanas de passar nos lugares, agradecer, falar muito obrigado e tal. Vim aqui também, aqui no condomínio, a gente está aqui no Polo Industrial, então conversar com o pessoal do Polo, em todos os bares, restaurantes. Então, foi muito isso. E demorou para eu desligar um pouco e falar assim, puta, eu estou eleito, sabe? E algo comigo não caiu a ficha do nada. Eu vou abrir um negócio para vocês agora. Eu não contei para ninguém. Esse final de semana agora, foi o primeiro final de semana, depois de 6 meses, que eu fui viajar, só eu e minha namorada, né? E, cara, de verdade, foi a primeira vez que eu parei. A gente foi agora para o Rio de Janeiro, eu estava na praia, e mesmo chovendo, eu parei para descansar um pouco e agradecer a Deus. Tanto que a gente parou em Aparecida do Norte na volta. E aí caiu a ficha. Eu acho que agora deu uma caída de ficha. Puta, eu tô eleito. E a responsabilidade é muito grande, cara. Porque você tem um poder na mão, né? Então, acho que agora que caiu a ficha só agora. Você foi muito bem votado, então eu acho que eu também tenho essa. Eu falo muito pela representatividade, né? Você está representando uma galera, não só a galera que votou em você, mas você governa para quem. Você vai legislar, no caso, para quem votou e para quem não votou em você. Eu sempre digo isso, as pessoas falam, mas fulano de tal ganhou como governador, ou como presidente, como prefeito. E eu sempre falo, a galera vai ter que governar, legislar para quem votou e para quem não votou. Você, diante aí desses projetos que você já tem em pauta aí, que já estão aí, pelo menos no caderninho, né? Você quer destacar mais um ou dois, ou alguns que você acha de importância? Não falar, não entregar, mas mais ou menos o campo que vai existir essa atuação. Olha, tem dois campos de atuação que eu vejo que a gente pode trabalhar muito aqui em Santana de Parnaíba. Tá? Um é a causa animal, então a gente pode fazer hospital veterinário, sistema de castração, educação nas escolas, diversos projetos muito interessantes que a gente consegue colocar em prática. Campanha de adoção nas praças, espaço pet também nas praças, enfim. Mas um outro, algo que eu acho que a gente pode explorar, né, no bom sentido da palavra, muito mais, é o turismo, tá? A cultura e o turismo. Então, acho que são 2 pontos que a gente tem um extremo potencial e a gente não sabe utilizar da forma correta e nem divulgar da forma correta. Eu fico assustado, por exemplo, quando eu vou falar com algum amigo meu de Barueri e eu pergunto, você já foi no nosso centro histórico de Santana? Que centro histórico? Nunca fui. Como você nunca foi no nosso centro histórico, Santana de Parnaíba, 20 minutos da sua casa? Não sabia que tinha. Então, isso me assusta um pouco. Eu acho que a gente pode fazer muito mais pela nossa cultura. Santana de Parnaíba tem uma cultura fantástica, a gente tem uma história fantástica. Nós temos o único museu que passou um bandeirante, né, do estado. Nós temos realmente uma história muito enriquecedora, num lugar muito bonito,
onde você pode fomentar o turismo. Então, você pode fazer, por exemplo, um festival gastronômico, você pode fazer um festival de filmes, você pode fazer uma rota turística pela cidade, você pode fazer uma rota turística com outras cidades em volta. Né? Aliás, por exemplo, Santana de Parnaíba já era para ser MIT há muito tempo. Sim. Né? Município de interesse turístico. Já era para ser MIT há muito tempo. Na minha opinião, já era até para ser estância turística, e não é. Eu pego cidadezinhas muito mais simples que já são consideradas. E por que nós não somos? Isso é tão importante porque se a gente conseguisse essa chancela, a gente conseguiria atrair atenção, trazer mais pessoas para visitar a cidade, fomentar a nossa economia local, gerar emprego para as pessoas que moram em Santana de Parnaíba, gerar oportunidade para os jovens, né? Então, eu acho que, assim, é algo que eu vou querer trabalhar muito. A cultura e o turismo aqui na nossa cidade. E quando eu falo a parte de cultura também, tem tanta gente com tanta habilidade aqui na parte artística, de música, de desenho, né? Tantas coisas bacanas, que eu acho que a gente pode fazer mais. Acho que a gente pode fazer mais. Eu sou morador do centro histórico, então eu sou suspeito de falar do centro, né? Então, para mim, isso aqui é um charme irretocável, né? Você não precisa também. Acho muito charme. nem mexer muito. Veri? Aí eu ia te perguntar o seguinte: você já conversou com Elvis, o prefeito eleito? Não tive oportunidade ainda de sentar com Elvis para conversar. Apesar de ter entrado como oposição, não vejo problema em conversar com Elvis ou qualquer pessoa da base. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro, sou muito justo, eu quero fazer acontecer e quero trabalhar pelas pessoas. Não, legal. Não, essa pergunta eu te fiz porque realmente você falou, você foi eleito, né, pela oposição, teoricamente, dentro de um legislativo que foi, e eu acredito que vai ser aí durante um bom tempo, dominado pela situação que já está no poder. E aí, assim, a política ela é feita de contatos, a política ela é feita de relações. E aí, diante dessa questão aí, eu acredito que você já falou o teu posicionamento em relação ao Poder Executivo. Então, você se coloca como um vereador aberto ao diálogo com o Executivo, correto? Correto. E aí eu queria, assim, de uma pessoa que foi eleita, né, no caso aí, diante disso, porque você é morador de Alphaville, né, mas você mesmo é um representante da cidade de Santana de Parnaíba, talvez agora só que a gente está tocando o nome de Alphaville, e Alphaville é importante, tanto quanto outros bairros da cidade. E aí, diante disso, como que você viu essa eleição? Que foi uma eleição, de repente, onde se falava que esses últimos anos já estavam entrando num processo de desgaste, nomes que saíram, nomes novos como o seu, né, que chegaram numa primeira disputa e ganhou a eleição, como que... assim, um raio-x depois do The After, né? Pô, ganhei a eleição diante de um cenário desse. Como que você viu desde lá do início da tua candidatura até o resultado final? Como que você vê de agora? Você acha que a oposição ela foi tímida? Você acha que ela não foi tímida? Que realmente o Elvis, que teve 70% dos votos, é um indicativo de que a cidade está satisfeita com a administração dos últimos 10 anos? Queria, assim, que você já com um posicionamento de vereador mesmo que vai assumir dia 1º. Como que você viu essa eleição e essa disputa? Deixa eu só completar. Foi difícil fazer campanha? Não. Foi muito fácil fazer campanha. Muito fácil fazer campanha. Para mim foi como se eu estivesse de férias, fazer campanha. De verdade. Difícil é você gerir uma empresa. Muito difícil. Muito, inclusive, difícil é quem trabalha na empresa. Tem gente trabalhando aqui na fábrica aí. Isso é difícil. Se pegar 2 conduções, né, chegar em casa e ter que tratar dos seus filhos, às vezes 3, 4 filhos, você conseguir lidar com 1,5 salário, isso é muito difícil. Campanha é fácil. Mas eu gostei muito da pergunta, Viri. E você sabe que foi tudo muito novo para mim, porque o brasileiro ele tem o costume de se aprofundar muito na questão de política nacional, mas não da política municipal. E quanto maior a sua classe social, você tende a se preocupar menos com a política municipal.
Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Santana de Parnaíba é uma cidade que tem várias realidades. Você tem vários tipos de realidades. Você pega Alphaville, você tem pessoas ali que não se preocupam muito com a eleição municipal. Muitas pessoas não sabem quem votar para vereador. Muitas pessoas não sabem nem quem vai votar para prefeito. Às vezes elas não conheciam um dos candidatos. Tive pessoas que eu fui conversar e as pessoas não conheciam quem eram os candidatos a prefeito. Olha que doideira, não é verdade? Então, aí você vai para o centro histórico, você tem uma outra classe social, classe média, média alta, você depois vai para lugares como, por exemplo, 120, Fazendinha, né, que são lugares que dependem mais de uma política pública municipal, dependem muito mais, né, e essas pessoas elas querem se envolver mais com a política municipal. E são muitas realidades, e a maneira de você comunicar com as pessoas é muito diferente. Então, o que eu vejo hoje é que está acontecendo uma mudança geral no Brasil, das pessoas passarem assim, a se comprometer mais com a política e quererem participar mais, né? Que antes, por exemplo, eu não via muito isso dos jovens, e hoje eu vejo, né? Eu não via isso muito em Alphaville, e hoje até pessoas de Alphaville querem entender quem que vai ser aquele vereador que vai representar elas. Né? Para onde está indo o nosso dinheiro? O IPTU é caro. O que vão fazer com esse dinheiro? As pessoas estão começando a se interessar mais. Né? Então, o Brasil está mudando de forma geral. E uma coisa que as pessoas estão percebendo, isso de qualquer classe social, é que elas precisam colocar pessoas mais preparadas para o setor público. Porque depois sai muito caro você vender seu voto por pouco. Então, as pessoas estão cada vez mais vendo que elas precisam de bons representantes. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Então, sim, eu acho que está acontecendo uma mudança e é para melhor, tá? Questão quando eu vejo Santana de Parnaíba, tá? Eu vejo que, na verdade, a gente tem hoje dois lados muito fortes, que é a equipe toda da família Elvis, né, que está muito centralizada no poder, 12 anos, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, 12 anos já? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Né? E o Silvinho Filho, que veio agora para a primeira candidatura à prefeitura, que eu acho que 20 mil votos, foram 20 mil votos, certo? 20 mil votos, 18 mil votos. É muito 24%. voto. É bastante voto. É muito voto. É muito voto. Isso mostra que ele está conversando com grande parte do eleitorado. Eu não sei ao certo qual eleitorado é esse, mas ele existe. São pessoas, talvez jovens, talvez funcionários públicos, que gostariam de melhorias. Eu não sei, mas esse público existe. E a tendência é que ele cresça. Né? Então, um menino de 28 anos, 29 anos, né, vem crescendo. Então, acho que é um caminho, é um trabalho, é um processo. E, por outro lado, também, para o Elvis, é muito bom que tenha uma concorrência. É muito bom. Veja, se eu tenho uma rua com 10 restaurantes, todos vão tentar cada vez melhorar mais para atender os seus clientes. Se a gente tem mais opções de prefeitos e grupos, cada grupo vai querer trabalhar mais para atender os seus munícipes. Então, quando eu entrei, eu nunca me vi como uma oposição ruim. Eu nunca me vi como um cara chato, arrogante, prepotente. Não. Meu nome é João Galhardo, eu sou isso, e eu quero fazer parte aqui para somar com o Santana de Parnaíba e ajudar os munícipes a terem uma vida mais digna e melhor. Então, essa sempre vai ser a minha ideia. E quem tem que ganhar no final não é o Elvis, não é o Silvinho, não é o João. Quem tem que ganhar é a população. É isso que eu penso. Independente do grupo. E quanto mais concorrência, melhor. Eu acho que você falou mais ou menos do princípio do parlamento, né? As pessoas meio que esquecem que o legislativo é diferente do executivo, né? O legislativo ele faz parte de um sistema de parlamento onde a conversa ela precisa existir. Né? Não tem como você ser parlamentar e ser isolado como parlamentar. O parlamento ele faz política através de um conjunto e a gente vê muito isso aí, por exemplo. Não estou entrando aqui se eu concordo ou discordo do Congresso Nacional, mas a gente vê aí no Congresso Nacional esse tipo de coisa porque é o maior exemplo que a gente tem do parlamento.
Aproveitando essa, você já teve contato com essa nova Câmara, João? A Câmara ela foi renovada, eu acho que foi, se não foi a primeira, acho que foi a segunda vez que mais teve mudanças dentro da Câmara. Você já conversou com alguém? Eu fui assistir uma sessão com os vereadores antigos. Fui muito bem tratado, inclusive. Muito bem recebido. Fiquei muito feliz. Mas eu ainda não conheço. Opa, ele travou. Vamos ver se volta. Travou para você, Veri? Não, para mim tá normal. Caiu? Voltou? Agora voltou. Para mim voltou. Voltou. Então, assim, eu fui assistir uma sessão da Câmara. Fui muito bem recebido. Eles foram super gente boa. Eu adorei. Foi super legal. Mas ainda não tive contato com os novos. Ainda não tive. A gente não teve esse bate-papo. Vai ter a diplomação ainda, né? E eu acho que aí, a partir desse momento, nós vamos começar a ter uma proximidade. Eu não sei como que está funcionando aqui embaixo, mas isso é uma fofoca do nosso tempo. No meu tempo, porque eu com o Veridiano trabalhamos na Câmara Municipal, por um tempo, eu menos, o Veridiano mais, mas eu acho que antes mesmo da diplomação, dessas coisas todas, veio, aqui não sei como que está, aqui embaixo porque a Câmara mudou, mas vem a escolha do gabinete, que era uma briga generalizada lá em cima, porque é um momento que você vai ver o gabinete de alguém que está saindo, né, cara? É verdade. Então, é um momento muito, muito coisa, mas que, fazer o que faz parte do jogo. Veridiano, vamos lá. Então, é só retomar essa questão pelo seguinte, né? Quando eu fiz a pergunta, o Elvis ele veio com 70%, dos 17 vereadores eleitos, ele fez 15%, né? E aí você realmente se prontificou que você é um parlamentar de diálogo, né? E aí, quando a gente pega esse cenário, né, esse cenário que o João Galhardi ele vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, em uma cidade que, em tese, a população tem aprovado, né, esse governo, e aí quando eu perguntei, há espaço nesse momento realmente para uma oposição em Santana de Parnaíba, que possa ser moderada, que possa ter o diálogo? Você acha que diante dessa... Porque foi uma vitória avassaladora, a gente não tem assim... foi muito espaçado, né? Foi muito espaçado. E mais demonstrou aí que a oposição, que os dois vereadores, em tese, da oposição são do partidos do Silvinho, que é o teu caso, e o Jonathan, não é? Que são vereadores novos e tal. E aí, dentro dessa política, o que você acha dessa questão aí? Será que tem espaço realmente para novas lideranças, como você, lideranças jovens, que seja dentro da situação, seja dentro da oposição? Ou está consolidado, o executivo que manda, tem o legislativo em prol, ou você acha que realmente nesses próximos 4 anos talvez possa ser um governo de mais diálogo, de ouvir todas as partes, de ter um pensamento de que todos são moradores de Santana de Parnaíba, independente do seu posicionamento político? Essa análise que eu queria, assim, que depois desse after mesmo, você vai lá, pô, cara, e agora, né? Tô lá dentro, tem uma cidade com inúmeros desafios. Eu queria realmente essa tua visão, uma visão do João agora, e assim, como que vai ser, como que você vê que vai ser esses próximos 4 anos? Veri, legal. Eu acho que, ótima pergunta, eu acho que assim, a gente sempre vai entrar com um olhar positivo, realista, mas positivo. Eu sou assim, então... Qual que é meu olhar positivo? Você consegue fazer um trabalho onde, mesmo pensando às vezes diferente e deixando claro o seu posicionamento, você consegue fazer um trabalho onde há coisas que você vai pensar de maneira igual. Então, assim, por exemplo, eu acho que todo mundo vai concordar que nós precisamos contratar mais médicos. É unânime. Eu acho que isso é unânime. Não tem muito... Eu estou dando só um exemplo. E vão ter pontos que talvez a gente vá discutir, por exemplo, o aumento do IPTU. Estou dando outro exemplo. Que talvez eu seja contra e eles vão ser a favor. Eu vou votar contra. E vou falar o porquê que eu acho que é contra. Aliás, tudo que você vota a favor ou contra, tudo que você é a favor ou contra, você precisa ter um porquê, né? Agora, qual que é o lado bom de tudo? Eu não tive padrinho político. Ninguém bancou minha campanha. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não preciso da política em si para sobreviver. Amanhã, se eu saio da política, eu estou aqui. Eu tenho minha profissão, tenho meu negócio.
Eu estou na política para servir as pessoas. E eu vou fazer isso de forma ética, responsável e da melhor maneira possível. Então, eu acredito que exista, sim, um diálogo. Vou querer dialogar e quero colocar a cidade para frente. Agora, vamos ser honestos. Eu acho que não há espaço para palanque, para showman. Acho que não é o momento de chegar lá e ficar falando mal, gritando, fazendo teatro. Eu acho que nunca foi nem mesmo o perfil do Silvinho. O Silvinho nunca fez isso. O Silvinho sempre teve ele sempre foi muito moderado. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião. Ele nunca fez uma oposição de guerrilha. Ele sempre fez uma oposição muito moderada, né? Então, eu acho que eu, Jonathan, né, não posso falar pelo Jonathan, mas eu, pelo menos, vou seguir uma linha dessa maneira, sendo uma pessoa justa. Falar um pouco mais sério quando for necessário, mas numa linha de fazer as coisas andarem para frente. Eu acho que essa é a minha opinião, assim, e eu estou positivo para que isso aconteça. Tá? Agora, tem um detalhe. Quando me falam, mas são 15 contra 2, que fosse 16 contra 1. Que fosse 16 contra 1. Vou dizer uma coisa para vocês. Um vereador, quando ele quer causar problemas, ele causa. E muito. Tá? Porque o Ministério Público está aí, em fácil alcance para nós, e quando você está do lado da lei, tudo pode acontecer. Então, eu não tenho medo da máquina pública e nem nada. Isso não é uma ameaça, de maneira nenhuma. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês. Não entrem nessa história de que tem 16 contra 1, 15 contra 1, 14 contra não sei o quê. Isso pouco importa. Eu acho que o momento agora é de unirmos, né, para a gente trabalhar em prol dos munícipes. Tá? Essa é a minha ideia. Ô, João, você falou do deputado que, me perdoa, me escapou o nome agora da causa animal. Delegado Bruno Lima. Delegado Bruno Lima, não sei se, entendi, você teve um certo contato com ele. Você pretende esse contato mais próximo com o Legislativo da Leste, o Legislativo Estadual, buscar essas coisas todas, por exemplo, com ele, com essas coisas todas, porque eu, na minha opinião, como alguém que gosta de política, eu acho que falta um pouco isso no Legislativo de Parnaíba. A busca de abrir um contato e de chegar num contato, eu não estou nem falando federal, um contato estadual, que é mais próximo da gente. Concordo. Existe isso, você tem isso está no seu planejamento? Já estou fazendo isso. Legal. Já estou fazendo isso, concordo 100%, acho que a gente tem que sair um pouquinho da casinha aqui, ir lá para a Lesp, também, se precisar pegar um avião e ir para Brasília, eu vou para Brasília, entendeu? E eu acho que a gente tem que contar o que está acontecendo, falar sobre as nossas necessidades aqui na cidade, então trazer emendas, né, parlamentares, investimento para a cidade. Eu vou ser um vereador que eu gostaria de pensar fora da caixa. E nesse sentido, né? Nesse sentido, eu quero sair um pouco daqui e buscar coisas de fora, inclusive investimento para a gente. Até aproveitando uma coisa que eu acho que é um comportamento, né, do legislativo de se fechar, né? Então, assim, às vezes os nossos... E aí a gente até fala da importância do parlamentar, a gente às vezes trouxe à tona aí alguns projetos, algumas iniciativas que assim, você fala, diante da importância que Santana de Parnaíba tem, desculpa, né, as pessoas ficarem 4 anos diante disso. Eu, pelo menos, também tenho essa convicção de que, quando o vereador se propõe governar para todos os munícipes, ele tem que ter relações políticas em todas as esferas de poder, porque o que acontece aqui em Santana de Parnaíba tem um reflexo. E aí você citou dessa questão do MIT, dessa questão de Santana de Parnaíba. Você acha que de repente, há um maior espaço para iniciativa privada, parcerias públicos-privadas, isso daí seria importante para alavancar o desenvolvimento? Eu te dou um exemplo assim. Santana de Parnaíba eu vejo como um grande mosaico também, né? Que você tem realidades distintas, mas quando você depende de qualquer serviço, sei lá, se você tem um convênio médico e você depende de um atendimento ambulatorial, por mais simples que seja, você tem que sair da cidade. Porque a cidade, além de não ter... e isso vem de muito tempo. Com exceção de Alphaville, você não tem colégios particulares distribuídos em bairros mais afastados do centro. Então, assim, eu queria
saber de você se isso é importante, essa parceria público-privada, seja para geração de emprego, seja para investimento, seja para potencializar o turismo, né? E se isso está na tua pauta, de repente, você até como empresário também, que tem uma visão mais ampla, né? Do quanto a participação privada dentro aí da cidade pode ajudar nesse processo de desenvolvimento. Já que você está passando para o outro lado da mesa, né? Agora eu empresário para poder público. Eu acho fundamental, E eu vou dizer, os empresários, muitas vezes, eles têm muito desejo de participar do setor público e não têm por onde participar. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava reclamando, o pessoal que faz parte do futebol aqui de Santana, falou que o prêmio é muito baixo, Santana de Parnaíba. Acho que se a gente fizesse um trabalho... Ninguém nunca me pediu patrocínio aqui na empresa. Se eu rodar aqui todas as empresas do lado, ninguém nunca bateu lá para pedir patrocínio. Acho que se você passasse e pedisse, o empresário ia gostar de ter a marca dele lá por um certo valor exposta por Santana de Parnaíba e querer até participar mais. Outra coisa também, eu nunca tive uma base, por exemplo, de currículos, onde alguém me ligou do executivo e me ofereceu vagas de pessoas para trabalhar aqui na empresa. E eu, por contrário, já liguei lá e ninguém me passou. Eu falava que não tinha currículo, base de currículo. Então, coisa simples, base. Agora, falando de coisas mais macros, que nem o Veridiano perguntou, porque eu entendi a pergunta e foi muito boa. Vamos pegar, então, se a gente fizesse uma associação do turismo da região, pegasse empresários de turismo de Cajamar, Santana de Parnaíba, Barueri, Pirapora, cidades muito fortes. Pirapora é menorzinho, mas também tem um apelo turístico muito forte. Por que não criar uma associação e, através dessa associação, fazer uma parceria público-privada? Então, tudo é possível, né? Eu vou dar um outro exemplo. Eu estive em São Paulo, num parque, chama Parque das Bicicletas. Depois pesquise, se vocês quiserem. Existe no meio desse parque uma academia ao ar livre. Só que não é uma academia comum, essas academias de parquinho. É uma academia mesmo ao ar livre, com aço inox, várias máquinas, vários equipamentos, com professor, aplicativo e hora marcada. E você fala, pô, que bacana isso aí. Quem que fez isso? Setor público, com parceria, setor privado. Quem estava patrocinando? Powerade, da Coca-Cola. Por quê? Porque para a marca, é muito bom estar a marca exposta lá. Então, por que não fazer patrocínios de marcas privadas? A gente tem tanta empresa bacana na região e positivar isso, né, em prol do setor público, né, das pessoas. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Tive ideia agora. Tem tanta coisa que vai surgindo. Você pega, por exemplo, uma empresa pet da região, e você quer pegar e fazer um parquinho pet. Por que não chegar nessas empresas e falar, olha, vocês querem fazer uma parceria? A marca de vocês vai estar sendo exposta aqui nesse parquinho pet, mas o custo de obra, 50% é de vocês e todo o cuidado mensal também. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cuidar, vão fazer palestras, vão fazer um trabalho de adoção. Então, tem coisas que o setor privado ele está muito disposto a fazer, desde que o setor público estenda a mão e dê essa oportunidade. Mas precisa ter essa oportunidade, essa troca. Precisa de um canal, né, João? Como você disse, precisa de um canal, de uma ponte de bate-papo. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei em São Paulo em agência, você via muito passando pela praça, essa praça cuidado pela empresa orgânica, não sei o que, tal, que cuida dessa praça, né? Ou que cuida desse parque, então esse parque é cuidado pela empresa, tal. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente tivemos aí como é que eu falo para você, uma implementação, né? Uma implementação de parques praticamente em todos os bairros, ou quase todos os bairros. Então, não custa nada fazer essa parceria público-privada para você desonerar. Aí sim, eu acredito que desonerar o poder público e, inclusive, colocar a marca lá, a sua marca lá, né? Importante. Porque diante a recente notícia aí da questão de corte de gastos, né, por parte da prefeitura, aí você até citou mesmo, a gente está inserido na Rota dos Bandeirantes, que é uma rota que ela compreende 9 municípios, cara, que de boa, assim, pelo menos até agora, inclusive, se você entra no turismo sp.gov do estado de São Paulo, ela está descrita.
correto? Mas, assim, Santana de Parnaíba, que foi anfitriã, porque o negócio foi criado aqui em Santana de Parnaíba, muitas vezes está distante dessa realidade. Às vezes a gente está conversando aí que nós temos cidades de menores, né? Cidades que não têm tantos recursos financeiros, que não têm a história que Santana de Parnaíba tem, e às vezes você olha isso sendo desperdiçado. A igreja, eu até falo aqui para o Leandro, nós temos uma igreja matriz que ela é conhecida nacionalmente, e boa parte dos dias ela fica fechada. Tudo bem, que é uma questão da decisão, mas eu já cheguei a ver gente que vem a Santana de Parnaíba para visitar a igreja está de portas fechadas. O nosso comércio no centro, ele é um comércio bom, mas numa quantidade insuficiente do potencial que tem. Então, assim, a gente só falando do centro histórico, fora os alambiques que foram desativados, fora a rota turística do Suru, fora o Morro do Vuturuna, mesmo o Alphaville também. Estrada dos Romeiros. A Estrada dos Romeiros, tem gente que não gosta do que eu falo, mas eu falo bem assim, Parnaíba, infelizmente, voltou a ser passagem de Pirapora. As pessoas passam por Santana de Parnaíba para ir para Pirapora, né? Então, diante de tudo isso daí, pelo menos, cara, eu torço mesmo para que você seja esse agente público transformador para que realmente possa dar esse primeiro passo, né? Para que coloque Parnaíba, seja principalmente nessa questão aí de abrir espaço para a juventude, empresas, investimentos. Eu acho que a gente precisa realmente desse novo jeito de se fazer política, né? Uma política voltada também de uma maneira macro, né? E não aquela política de umbigo que você só olha para um determinado ponto. Deixa eu só completar uma coisa para a gente já ir fechando aqui, que eu falei para o João que era meia hora, a gente já está com 45 minutos. O fato é o seguinte, a gente Rota dos Bandeirantes, oficial do Estado e oficial Estado nacional. de São Paulo. A gente é Rota Gastronômica dos Bandeirantes, citado na Band News há 2 semanas. Inclusive, quem foi citado foi o Um Bom Lugar Restaurante, que é do meu amigo Douglas, do meu amigo de infância do Douglas, do chefe Douglas. A gente também está na rota do turismo evangélico, porque nós temos o Museu da Bíblia, né? E nós temos, só completar aí, nós temos a padaria mais antiga do estado de São Paulo, né? A gente tem as coisas de maneira muito fragmentada. Nós temos a Aurora, a padaria mais antiga do estado de São Paulo. Quando se fala de roteiro gastronômico, a gente tem 2 ou 3 restaurantes que se destacam, correto? A gente tem um cenário de filmes, a gente tem um cenário de publicidade, mas eu, pelo menos, a opinião que eu tenho, isso está muito fragmentado, isso daí não há uma relação direta. E às vezes as pessoas esperam muito isso do poder público, para que as coisas aconteçam. Fica esperando, o poder público tem que fazer isso. Assim, pelo menos eu vejo o potencial que tem, mas infelizmente ele não é tão aproveitado quanto deveria ser. Sabe, o que eu acho... Não, o que eu acho que, assim, sabe aquela coisa de você arrumar a noiva? A gente tem uma cidade que é fantástica, mas precisa arrumar a noiva. Você precisa criar, no marketing, a gente fala de storytelling. Você precisa criar um roteiro. Olha, vamos passar primeiro na padaria, que é a mais antiga do estado de São Paulo. Depois nós vamos conhecer o Museu dos Bandeirantes aqui, ficou Bandeirantes, tal. E conta, e vai levando o roteiro, e depois nós vamos ter os restaurantes, tal. E vamos fomentar esses restaurantes, vamos divulgar esses restaurantes, vamos divulgar. Eu fico feliz quando eu vou num shopping, não sei se vocês já viram isso, quando eu vou num shopping, algum shopping em São Paulo, e eu vejo ali, através da Secretaria do Turismo de algum outro estado, normalmente do Nordeste, de algum outro estado, falando lá, venha para Recife, né? Venha para Aracaju, eu fico feliz. Porque é isso Salvador. Venha para Salvador. Então, é isso que leva a pessoa lá. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer, primeiro, arrumar a noiva, criar um roteiro, deixar bonito, ajudar as pessoas que estão dentro desse roteiro, ou seja, dar embasamento para essas pessoas que trabalham no centro histórico em geral, comerciantes em geral, etc., para que eles consigam trabalhar e entregar para essas pessoas que venham nos visitar. Dar amparo para as pessoas que estão visitando. Então, tem que ser mais seguro, tem que ter um melhor controle, tem que ter placa melhor de sinalização, tem que ter lugar para parar carro ou moto, que não tem, por exemplo. Você vai amparando o negócio e aí você começa a divulgar. E aí,
e aí o negócio começa a dar certo, entendeu? Então, eu acho que é muito questão de traçar um objetivo, pensar como que a gente vai fazer isso e colocar como meta, e ir fazendo. É a minha ideia. É isso aí. Legal. Ô, João, muito obrigado por disponibilizar o horário. Eu espero que tenha sido válido para você, como foi para nós. Obrigado mesmo pelo bate-papo. Se você quiser fazer propaganda da Orgânica, aqui, site, alguma coisa, onde encontrar os produtos da sua empresa, esteja à vontade. Só para informar o pessoal que também vai nos assistir daqui para frente, o João foi o primeiro de uma série de convidados que nós vamos ter nas próximas segundas-feiras, de vereadores do Legislativo, né? Convidados do Legislativo que foram eleitos ou reeleitos neste pleito de 2024 e que vai assumir a próxima gestão de 4 anos a partir de 1º de janeiro de 2025. A gente já tem confirmado aí, o João foi o primeiro, a gente já tem confirmado. O próximo é o Oliane, né, Jean? Gabriel Oliane. Gabriel Oliane na próxima segunda-feira. E na outra, o Cadu da farmácia, e aí a lista, no caso, aí os convites vão se estendendo aí para a gente ter essa missão aí de conseguir falar com o maior número possível de vereadores para ver realmente esses pontos de vista, né? Porque todos estão trabalhando em prol de um único objetivo, que é fazer uma cidade cada vez melhor, independente dos lados partidários, mas enfim, é o que a gente torce também, né? A gente, como jornal, torce para que a cidade se desenvolva, porque o reflexo do desenvolvimento de uma cidade é imensurável, né? A gente sabe que só todos têm a ganhar em relação a isso. João, suas despedidas. Bom, pode falar aí. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Fiquei muito feliz, de verdade. Foi muito bacana o papo que a gente teve, passou super rápido. Sempre que me convidarem, eu vou querer participar. Tá? Gosto de vocês fazerem um papel extremamente importante, que é dar voz também, né? Dar voz para um vereador eleito, para poder comunicar com a população, ouvir também os anseios, né? Então, muito obrigado, né? Conto com vocês, de verdade mesmo, para poder fazer o melhor mandato possível, e eu estou aqui para servir vocês, tá? Então, estamos juntos, vamos para cima, e eu vou dar meu melhor, prometo. A Orgânica tem site? Pronto, vamos fazer. Tem site. Orgânica, né? www.grupoorgânica.com.br. Vocês vão encontrar os melhores produtos de banho do Brasil lá, tá bom? Então, com vários descontos legais de Black Friday também. Essa foi para os seus pais que vão perder parte da DM aí da empresa. loja.orgânica.com.br, é só entrar lá e acessar e comprar. Veridiano Peixoto, muito obrigado pela presença nesse Em Questão. Para você que ficou aqui conosco, muito obrigado pela audiência e pela presença. Esse foi o Em Questão, bate-papo do Jornal Anhanguera, que vai ao ar pelo Facebook toda segunda-feira a partir das 19h30. Hoje, conversando com o vereador eleito João Gagliardi. Na próxima segunda-feira estaremos conversando com o vereador reeleito Gabriel Oliane. Muito obrigado, espero vocês lá. Uma ótima semana para todos. João, obrigado, viu? Obrigado pelo tempo. Valeu, valeu. Estamos juntos, gente. Você voltou, agora você está mais coloridinho. Você voltou a tomar. Cara, é verdade, né, meu? Eu acho que secou o negócio aqui, ó. Eu acho que obrigado, o pingo da câmera ele acabou secando. Falou, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.